Finalmente chegamos no UFC 305, que é o desfecho de uma história que começou há muitos anos atrás e terá muito mais em jogo do que apenas o cinturão dos médios do UFC. Sim, pessoal, a história entre os dois começou há muito mais tempo do que você imagina. E é por isso que hoje, num vídeo especial, vamos voltar no passado e eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre o UFC 305, como chegamos aqui e o que estará em jogo nesse sábado. Vamos começar depois da vinheta. Vamos então voltar para abril de 2023. Depois de 7 anos de rivalidade e depois de perder seu cinturão dos médios em novembro de 2022, Israel Adesanya finalmente teve a sua vingança e venceu pela primeira vez o seu grande rival Alex Poatan, em um dos momentos mais chocantes e surpreendentes do ano. Foi também um marco histórico. Izzy se tornou o primeiro campeão dos médios que conseguiu recuperar o seu cinturão. E assim, o título que foi dele por mais de 3 anos, agora volta pro colo do seu mestre, dando início ao novo reinado do nigeriano dentro da categoria. A Adesanya então já estava pronto para o seu próximo passo, e depois que Poatan anunciou que iria subir de categoria e que agora iria competir nos meio pesados, o agora novamente campeão teria que olhar no cardápio e ver o que estava disponível, quem seria o seu próximo adversário. E nesse meio tempo que o Adesanya perdeu o cinturão e recuperou contra o Poatan, a categoria não tinha mudado tanto. O Adesanya já havia vencido a grande maioria dos nomes que estavam presentes dentro do top 5, salvo de algumas exceções. Uma dessas exceções era o sul-africano Dricus du Plessis, que é uma figura familiar para o campeão nigeriano, já que há quase 10 anos atrás os dois haviam treinado juntos. Olha como o mundo do MMA é pequeno. O Dricus du Plessis fez alguns treinos junto com a Adesanya, inclusive junto também com Alexander Volkanovski e companhia. Anos se passaram e agora os dois estavam sob o mesmo teto, estavam dentro do UFC. E nessa época, onde o Adesanya havia recuperado o cinturão, o Dricus du Plessis não havia chamado tanta atenção assim. Na verdade, pelo contrário, ele estava vencendo suas lutas, mas todas as lutas eram no sufoco. Ele passava muita dificuldade para vencer praticamente todos os seus adversários. Passou sufoco contra o Brad Tavares, contra o Darren Till, contra o Derek Bronson, mas no papel continuava vencendo, e é isso que importava. E sabendo que já havia essa conexão entre os dois no passado, o Dricus du Plessis já começou a soltar suas farpas contra o campeão. Em entrevista no UFC, o Dricus declarou que ele seria o primeiro campeão africano legítimo da história do UFC, visto que Adesanya, apesar de ter nascido na Nigéria, tem pelo menos 3 nacionalidades. Ele já declarou que era nigeriano, neozelandês e chinês. E isso obviamente provocou a ira do campeão, que ficou muito furioso com essas afirmações do Dricus du Plessis. Aí ele falou que o Dricus du Plessis também não é um africano original por causa da cor da pele dele, disse que ia arrastar a carcaça dele por toda a África do Sul. Bom, de um jeito bem estranho, as provocações do Dricus deram certo, e assim uma rivalidade bem inusitada começou dentro do UFC. E o Dricus já era uma certa preferência do Adesanya, já que era uma luta nova, e o Adesanya já estava cansado de fazer revanche, mas ele ainda precisava garantir sua vaga dentro do octógono. Foi então marcada uma luta para definir o próximo desafiante ao cinturão dos médios, entre Dricus du Plessis e o ex-campeão da categoria, Robert Whittaker. E pessoal, ninguém achava que o Dricus du Plessis poderia vencer o Robert Whittaker. Todo mundo achava que seria um massacre, porque o retrospecto dos dois era completamente diferente, eram opostos. Enquanto o Robert Whittaker era praticamente o príncipe da categoria, tinha dominado todo mundo da divisão por anos, com exceção do Israel Adesanya, o Dricus du Plessis praticamente chegou no topo se arrastando, sofrendo em todas as lutas, diferente do Whittaker. Para muita gente, essa luta seria um choque de realidade, que o Dricus du Plessis seria atropelado. Então já estavam dando como certeza que a próxima luta seria mais uma revanche entre Israel Adesanya e Robert Whittaker. Só que antes do combate, o Dricus havia afirmado que ele passou por procedimentos no nariz, que corrigiam um problema de respiração que ele tinha há várias e várias lutas. Por causa disso, ele não conseguia respirar direito em seus combates, e aparentemente era por isso que ele sofria tanto, por isso que ele cansava tão rápido, e prometeu que dessa vez essas coisas não aconteceriam. Se isso é verdade ou não, não importa. O que importa é que no dia 8 de julho de 2023, Dricus du Plessis chocou o mundo e nocauteou Robert Whittaker em uma das maiores zebras do ano. E olha, não tô falando isso por opinião própria. A luta tá literalmente concorrendo ao prêmio de zebra do ano no MMA Awards. E agora o caminho já estava traçado. O
o Dricus du Plessis cumpriu a sua missão e ganhou a chance de disputar o cinturão dos médios contra o Israel Adesanya. E os dois inclusive chegaram a fazer uma encarada dentro do octógono, já montando o palco para o eventual confronto. Só que havia um grande problema. O UFC queria fazer essa luta em setembro de 2023, para que fosse o evento principal do UFC 293, que aconteceria na Austrália. Eles queriam fazer isso porque o Adesanya é um dos principais nomes do UFC na Oceania, já que ele morou por diversos anos na Nova Zelândia. A bronca é que Dricus du Plessis havia sofrido uma lesão no pé e não daria tempo dele se recuperar até o dia 9 de setembro. Sendo assim, a luta não aconteceria nessa data. A primeira opção, obviamente, seria tentar remarcar a luta, colocar ela para outra data. Mas o Adesanya bateu o pé, disse que queria lutar no dia 9 de setembro com ou sem o Dricus du Plessis. E como o Adesanya era o campeão, era o mandante nessa situação, e o UFC também tinha interesse em manter ele nesse evento da Austrália, eles então decidiram seguir em frente, deixaram o Dricus du Plessis congelado por um tempo e partiram para o plano B. Tiveram que ir atrás de um substituto de última hora. E esse plano B era o 5º colocado do ranking, Sean Strickland, um antigo desafeto do Adesanya que já vinha provocando e zombando o campeão há mais de um ano. E pessoal, o Strickland nem era pra estar ali, ele nem sequer tinha merecido uma chance pelo cinturão. Ele pegou a luta em cima da hora e vinha de uma fase regular. Ele havia sido nocauteado recentemente pelo Alex Poatan e também derrotado pelo Jared Cannonier, os dois últimos adversários que o Adesanya havia vencido. O americano então era uma grande zebra, chegava na proporção de 9-1 nas casas de apostas. Era uma zebra inclusive muito maior do que o Dricus era contra o Robert Whittaker. Todo mundo achava que seria um passeio do Adesanya, mas na realidade foi o próprio Adesanya que tomou o passeio. Em uma das lutas mais surpreendentes dos últimos tempos, Sean Strickland dominou Israel Adesanya durante 25 minutos. Simplesmente tirou pra nada um dos melhores strikers da história do UFC. O Strickland venceu Adesanya na própria especialidade, na luta em pé. Foi um grande baque para a carreira do Adesanya e uma derrota desmoralizante, não só porque foi contra um cara que vinha zombando dele, vinha tirando onda dele durante mais de um ano, mas também porque o Adesanya sequer ofereceu perigo. O Sean Strickland fez parecer fácil, sequer saiu cortado, machucado. E o Adesanya nunca havia passado por isso. Ele já tinha perdido pro Poatan, mas estava vencendo a luta por 3-1. Já tinha perdido pro Jan Blachowicz, mas deu luta. E o que causou a derrota dele ali foi a vantagem física do Blachowicz. Ele estava lutando em outra categoria. Mas aqui não teve nada disso. Na verdade, era o Strickland quem estava em desvantagem, por ter pego a luta em cima da hora. E mesmo assim, Adesanya foi dominado e humilhado na pior derrota de toda a sua carreira. E dessa forma, Sean Strickland fez história e se tornou o novo campeão peso médio do UFC. Uma grande reviravolta na categoria dos médios, que ninguém imaginava que iria acontecer. Só que nos dias seguintes, aconteceu um fato bem curioso. Após a derrota, o Adesanya simplesmente sumiu, desapareceu das mídias e das redes sociais durante várias semanas. E quando finalmente ele quebrou o silêncio, ele anunciou que iria fazer uma pausa na sua carreira no MMA, afirmando que precisava descansar o corpo, já que ele foi um dos campeões mais ativos dos últimos anos, mas também principalmente descansar a mente, colocar a cabeça no lugar depois dessa grande derrota. Só com isso a gente vê o peso que essa derrota pro Strickland teve, porque nem contra o Poatan, quando o Adesanya perdeu pro Poatan, ele já estava pedindo a revanche no dia seguinte. Mas enfim, a carreira do Adesanya deu uma parada, mas o UFC continua. O mundo das lutas não vai parar por causa do Adesanya. Sendo assim, Sean Strickland defenderia seu cinturão contra o plano original, o sul-africano Dricus du Plessis. Dricus finalmente teve sua chance ao cinturão e a luta aconteceu em janeiro de 2024. E não poderia ter sido uma luta mais polêmica. Depois de um grande combate, uma verdadeira guerra, Dricus du Plessis venceu Sean Strickland por decisão dividida e se tornou o novo campeão da categoria, o 4º campeão africano da história do UFC. Mas o resultado dividiu todo o mundo das lutas. Muita gente não concordou. Na verdade, a grande maioria dos fãs viu vitória do Sean Strickland e muitos inclusive pediram que houvesse uma revanche imediata. Mas o Dricus du Plessis tinha outros planos. E ainda dentro do octógono, logo depois de ter vencido o Sean Strickland, ele desafiou o antigo campeão, Israel Adesanya, para um acerto de contas definitivo. E considerando que na época não havia um desafiante claro ao cinturão dos médios e o Sean Strickland sequer tinha defendido seu cinturão
Uma vez, para merecer uma revanche imediata, o UFC acatou a ideia, até porque seria uma grande luta, iria movimentar bastante. E assim foi marcada a luta entre Dricus du Plessis e Israel Adesanya, que é o combate que veremos nesse sábado, no dia 17 de agosto. E sim, muitos discordaram do Adesanya receber uma nova chance ao cinturão, até porque ele vem de derrota para o Sean Strickland e não lutou nenhuma vez desde então. Faria mais sentido ele receber uma revanche imediata contra o Strickland do que receber essa luta contra o Dricus du Plessis. Mas é uma grande chance para ambos, e agora não tem mais o que fazer. A luta já tá marcada e já vai acontecer. É a chance do Dricus du Plessis deixar para trás aquele resultado polêmico contra o Sean Strickland, e é mais uma chance do Adesanya ter a sua redenção e se tornar o primeiro tricampeão peso médio de toda a história do UFC. E claro, o resultado desse sábado abre um leque de possibilidades pro futuro, tanto esse ano quanto também no ano de 2025. Mas eu vou deixar pra comentar sobre isso depois do resultado, depois desse sábado. Mas e aí, pessoal, o que vocês acharam da história até aqui? E quem vocês acham que vai vencer no sábado? Deixa aí sua opinião nos comentários pra gente debater um pouquinho depois do vídeo. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.